Fala aí, gente, beleza? Bom, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para as meninas, principalmente para as meninas. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais sério do que costuma ser. Vamos lá então? Gostaria de falar para vocês, meninas, um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho da minha vida sentimental. Já vou logo avisando que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu queria muito, do fundo do meu coração, que você assistisse esse vídeo até o final. Eu tenho as minhas experiências e uma vez eu disse pro Senhor que se eu conseguisse passar por tudo aquilo, nos momentos que eu passei, difíceis na minha vida sentimental, que eu iria usar tudo aquilo em prol da obra de Deus, em prol de orientar outras meninas. E é isso que eu vim fazer aqui através desse canal. Então vamos lá, gente. Bom, quando eu falo de testemunho de vida sentimental, eu falo em relação ao que eu passei nos meus namoros, né? Na minha vida amorosa, quando eu era adolescente e jovem. Eu vou até encostar aqui porque o assunto vai ser longo, né? Então, olha só, gente, vou começar, né, lá do início. Quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos de idade, 14 anos de idade, eu comecei a ir pra igreja com os meus pais. E ali eu, aceitei o Senhor Jesus, ou melhor, ele me aceitou e eu comecei a caminhada cristã. Nessa época eu ainda tinha muitas influências do mundo, já que eu, até os 14 anos, né, eu vivia aí nas festas, carnaval e coisa toda. E os meus pais também se converteram na mesma época, eles que me incentivaram a ir para a igreja. Então, eles não sabiam muito como agir. Eu com 14 anos, a minha irmã ia fazer 16 já. E então, assim, imagina, né? 2 adolescentes dentro de casa para poder orientar, enfim. E o que aconteceu? Eu, com 15 anos, eu tive o meu primeiro namoradinho, não era nada sério e tudo, mas ali eu fui, né, começando a me relacionar. Eu não tinha muita orientação de pessoas cristãs, de jovens cristãos, para eu me basear, né, no que era certo, no tipo de relacionamento que eu poderia seguir ou não, porque afinal de contas todo mundo na igreja estava mais ou menos ali na mesma vibe, novo convertido, então eu não conversava muito com outras pessoas, conversava mais com a minha mãe, mas também como ela era nova convertida, ela não tinha muito assim orientação bíblica, né, mesmo pra me dar. Mas enfim, quando eu não vou citar nomes, tá? Que é pra não ter constrangimentos. Mais ou menos 16 anos eu me envolvi com uma pessoa que eu gostei muito, tive diversos assim traumas em relação a esse relacionamento, porque eu gostava muito do rapaz. Enfim, eu sempre tive muito certo na minha cabeça que conforme eu comecei a ler a Bíblia e entender as coisas, que eu iria casar virgem. Porque a Bíblia fala sobre santidade, né? Sobre santidade do corpo, sobre o nosso corpo ser templo do Espírito Santo e tudo. E eu sabia que era isso que eu queria pra mim. Nesse relacionamento, eu tive um pouco de dificuldade em relação a isso, porque o rapaz não era cristão e ele queria ter relações antes do casamento. O que pra mim foi muito frustrante, porque eu gostava muito dele. A minha mente ainda era uma mente muito, fraca, por eu ser muito nova ainda, 16 anos. Então, assim, foi muito difícil. Fiquei muito mal com o término desse relacionamento. Depois disso, eu tive outros relacionamentos. Eu tô falando abertamente aqui pra vocês, porque eu creio que através dessa minha história, do meu testemunho, vocês possam também
aprender e fazer de forma diferente, porque muita coisa, se eu pudesse voltar atrás, muita coisa eu teria feito de forma diferente. Então, assim, eu tive vários relacionamentos depois. Eu entrava num relacionamento e saía desse relacionamento, já entrava no outro, porque eu acreditava que a melhor forma de eu esquecer o ex era namorando com outra pessoa. Gente, isso é uma furada. Porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Depois eu vou deixar linkado aí pra vocês assistirem. Você ainda nem desintoxicou do relacionamento passado. Você ainda tá com traumas passados e aí você se envolve no outro relacionamento de novo. E aí acaba que você não se cura, né? Ou melhor, não dá tempo de Deus te curar. Você não permite com que Deus faça a limpeza necessária. E sem contar que esses relacionamentos que eu tinha, eu não tinha a visão que eu tenho hoje, de que o relacionamento cristão deveria ser para namoro, noivado e casamento. Até porque eu comecei a namorar com 15, 16 anos, ou seja, com 15, 16 anos eu ia namorar quantos anos até casar? Por isso que eu não sou muito a favor de adolescente namorando. Eu sei que aí é a decisão de cada um, mas a minha sugestão seria que não namorasse cedo, porque você vai começar a namorar aí com 16 anos, vai casar com quantos anos? Ou seja, a gente sabe que a carne, né, não é convertida. O nosso espírito tende para as coisas de Deus, mas a nossa carne tá ali puxando a gente para fazer o que é errado, do que é mal perante o Senhor. Então eu não aconselho ninguém a fazer isso. Mas voltando, então eu me envolvia com uma pessoa atrás da outra, tive vários traumas assim emocionais, muita rejeição. Eu sentia um sentimento de rejeição muito grande, porque nenhum relacionamento meu dava certo. Eu me colocava lá embaixo, todas as meninas eu achava que eram melhores do que eu, até porque os rapazes queriam namorar com essas meninas e não comigo. Depois de um tempo, tô resumindo bastante, depois de um tempo eu comecei a namorar com meu esposo. Não foi o namoro agora, recente, que levou ao casamento, eu já comentei isso num vídeo aí, anterior no canal. Eu namorei a primeira vez com ele, eu tinha... Ai, não lembro. Acho que eu tinha uns 23 anos, mais ou menos. Por aí. Enfim, a gente era muito novo. E a gente namorou, e eu querendo casar, né? E ele é mais novo que eu, então não deu certo. E enfim, nesse relacionamento, no início estava tudo muito bem, a gente estava firme na igreja. Eu já tinha um tempo de convertida, né? Porque eu me converti, no caso, com 14 para 15 anos. E ele era recém-convertido. Então, assim, eu não levei isso em consideração, a gente começou a namorar. Confesso que na época eu só vi um rostinho bonitinho, eu não tava, pensando em casar no início do namoro. Passou, ele começou com mais ou menos 6 meses de relacionamento, ele começou a se desviar. Ele já não queria mais ir pra igreja, ele era de outra igreja. Ele não queria mais ir pra igreja, ele tava se desviando. Ele só queria saber de ir pra baile, pra festa, essas coisas. Por ele estar se desviando, ele já não estava mais se controlando muito em relação às intimidades no namoro. Então estava muito difícil, porque eu estava tendo que me controlar e controlar ele junto. E tudo ficou ainda mais difícil, porque eu comecei também a me desviar. Eu não deixava de ir na igreja, mas eu sabia que o meu interior, a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus já estava muito aquém do que deveria ser. Muito minha vida de oração, minha vida de intimidade com Deus estava lá embaixo. E assim, eu não tive relações sexuais antes de casar, já disse isso em outros vídeos. Eu me exponho aqui pra vocês de uma certa forma, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar vocês. Eu não tive relação sexual com ele antes de casar, mas as intimidades que nós tínhamos, eu tenho certeza que não eram
eu tenho consciência que não eram boas, não eram um relacionamento de Deus, porque nós tínhamos intimidade que um casal cristão não deveria ter. Então, assim, foi uma época difícil, porque eu gostava muito dele. Eu queria, até cheguei a levar ele pra igreja junto comigo. Ele saiu da igreja que ele frequentava e ele começou a frequentar a igreja junto comigo, que era pra eu estar ali mais perto. Mas enfim, as coisas começaram a ir de mal a pior. Ele começou a fazer coisas erradas, a querer ir pra festa, essas coisas. E eu ficava em casa, e os meus pais, a minha irmã, muito triste com tudo que estava acontecendo, porque viam que eu estava sofrendo também. Por fim, Deus falou muito forte comigo que eu deveria terminar esse relacionamento. E eu tive que abrir mão, sabe, de um relacionamento que na época, era pra mim a coisa mais importante que tinha. Então, assim, pra mim, esse relacionamento era ainda mais forte do que a minha relação com Deus. Eu estava colocando o meu namoro com Alexandre acima de Deus. E eu vou falar pra vocês, Deus não suporta isso. Deus nos ama, mas Ele não suporta ser colocado em segundo plano, sabe? Nós podemos namorar, nós podemos amar as pessoas à nossa volta, o nosso esposo, enfim, os nossos amigos, mas nunca colocar eles acima de Deus. E eu estava fazendo isso. Por que eu estava fazendo isso? Porque eu estava deixando me levar pelas coisas erradas do relacionamento, pelo um relacionamento que eu sabia que estava me afastando de Deus, afastando a minha comunhão com Deus, porque eu gostava, porque eu amava, enfim. Por fim, nós terminamos. Eu fiquei muito, muito, muito mal. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso. Inclusive, eu chorei o vídeo inteiro. Hoje em dia eu tô melhor pra falar sobre o assunto. Mas nesse dia eu fiquei muito mal. Foram meses que eu passei assim, quase entrei em depressão. Emagreci muito, cheguei a pesar mais ou menos de 39 a 40 quilos. E foi muito difícil porque a minha mãe, o meu pai, todos viam aquela situação que eu tava. Então, assim, foi um momento muito difícil pra mim. Eu terminei e depois disso, eu peço, por favor, assistam o vídeo que eu tô falando pra vocês, que o nome do vídeo eu vou botar aí, deixar aí linkado pra vocês, A Minha História de Amor. Vocês vão entender melhor como foi esse momento que eu passei com Deus. Resumindo, eu tive um dos maiores momentos na minha vida com Deus, uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus, de sentir realmente a presença de Deus invadir o meu quarto, e eu senti assim a presença de Deus de uma forma maravilhosa dentro da minha casa, do meu quarto, no momento ali que eu senti que Deus realmente estava me acolhendo, recolhendo as minhas lágrimas, me confortando, me consolando. E a partir daquele momento eu comecei a experimentar um processo de cura na minha vida sentimental, cura na minha vida emocional. Como isso aconteceu? A partir do momento que Deus começou a me tratar, a mostrar pra mim que eu não poderia deixar que nenhum homem me destratasse, que eu não poderia deixar que nenhum homem viesse me botar pra baixo, ou que eu colocasse nenhum homem acima dele, acima de Deus. Porque o Senhor é tudo na nossa vida. E naquele momento que eu tava ali, achando que eu ia morrer. Gente, olha, vocês podem achar até que é exagero meu, mas quem passa por isso ou quem já passou por isso sabe que não é exagero. Eu era nova, mas eu amava tanto, eu gostava tanto dele. E foi um término assim tão brusco. Foi um término que eu tive que abrir mão do meu relacionamento com ele. Eu demorei cerca de 3 meses para conseguir terminar o relacionamento. Por fim, Deus moveu ali as coisas e Ele mesmo concordou com o fim do relacionamento, porque antes o Alexandre não concordava com o fim desse relacionamento. Enfim, foi muito difícil para mim. No final, eu comecei a perceber que realmente, quando eu abandonei esse relacionamento que me afastava de Deus, eu comecei a ver as coisas fluindo na minha vida, eu comecei a ver o Espírito Santo transformando as coisas, a minha vida espiritual mudou completamente.
eu me sentia leve, parecia que eu tinha tirado um peso das minhas costas. Por mais que eu ainda gostasse dele, por mais que eu visse ele na rua e ainda sentisse algo, eu realmente abdiquei daquele relacionamento. Enfim, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque sempre pessoas vêm me falar de relacionamento e de coisas, e eu vejo a pessoa, ao terminar um relacionamento, a pessoa mal, a pessoa quase entrando em depressão, meninas se matando, gente, não é brincadeira isso, se cortando por causa de relacionamentos que acabaram. E assim, Deus começou a tratar a minha vida, Deus começou a curar a minha vida emocional, sabe? Eu comecei a perceber que eu não posso deixar ninguém me botar pra baixo, eu não posso me envolver demasiadamente num relacionamento a ponto de colocar a pessoa acima de Deus. E assim, hoje eu tenho um relacionamento abençoado, eu tenho um casamento abençoado. Deus me deu a oportunidade de voltar com o Alexandre. Ele retomou a vida dele com Deus. No início, quando eu voltei com ele, as pessoas falavam muito mal, me criticaram, porque tipo, não deu certo uma vez, não vai dar certo a segunda vez. Não tô incentivando ninguém a fazer isso, mas no nosso caso, Deus nos abençoou, Deus honrou a nossa vida realmente de comunhão com Ele. Eu creio que Deus honrou muito também a minha atitude de ter terminado um relacionamento que desagradava a Ele, pra realmente viver uma vida com um propósito, né? Um casamento com um propósito, um relacionamento segundo a vontade de Deus. E Deus me surpreende a cada dia, gente. Me surpreende a cada dia, porque hoje eu vejo assim, no meu relacionamento, o meu esposo, ele tá fazendo esse curso que eu tô fazendo, que é como um seminário. Nós temos crescido na graça, nós temos crescido no evangelho, nós temos uma comunhão muito grande. Deus é assim o centro do nosso relacionamento. Muitas vezes pode até parecer para algumas pessoas que eu falo isso para me sentir, não somos melhores do que ninguém. No nosso relacionamento às vezes acontece brigas, sim, desentendimento, sim, é normal de qualquer relacionamento, os ajustes, né, de duas pessoas morando junto, casadas, enfim, duas pessoas diferentes, com personalidades diferentes, mas o fato é que Deus tem nos honrado muito. Deus tem, assim, suprido as nossas necessidades. E o que eu quero deixar de recado para você, jovem, para você adolescente, para você menino, menina, que tem problemas na sua vida emocional, você precisa de uma cura na sua vida emocional, na sua vida sentimental. Eu quero dizer para você que há solução. Você não precisa fazer uma besteira por um relacionamento terminado, porque Deus quer ser o centro da sua vida. Deus quer mostrar para você que você é preciosa, você é precioso, porque Ele quer tratar a sua vida, Ele quer tratar essas brechas, Ele quer fechar essas brechas e restaurar realmente a sua vida, lapidar a sua vida para te dar um relacionamento maravilhoso, né? Para que você possa ser abençoado com um relacionamento saudável, um relacionamento realmente na presença de Deus. Então, dica, conselho que eu dou para adolescente: preservem-se. Quanto mais cedo você começa a se relacionar, quanto mais cedo você começa a namorar, mais frustrações você pode passar, porque quanto mais novo você mais difícil é de você dominar os seus sentimentos e você saber ouvir a voz de Deus e abdicar e sair fora de um relacionamento que talvez não seja da vontade dele. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, porque Deus colocou pessoas na minha vida na hora certa, amigas que me instruíram, né, a terminar realmente, me deram apoio, todo apoio quando eu precisei, meu pai, minha mãe, meu pastor, minha irmã, pessoas ali que me sustentaram espiritualmente, né,
emocionalmente no momento que eu precisei, mas muitas pessoas não têm isso. Então, o recado que eu deixo para vocês nesse dia é: doe-se ao Senhor. Eu tenho certeza que assim como foi com a minha vida, Deus vai te honrar e Ele vai dar a você experiências maravilhosas com Ele. Que você venha renunciar, se você precisa renunciar, um namoro que não é da vontade de Deus. Que você venha se entregar a Ele, que você venha confiar nele e nunca, jamais esquecer que Ele está no controle da sua vida. É o Senhor que está no controle da sua vida. A palavra do Senhor diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem planos maravilhosos para a sua vida, mas você precisa deixar, sabe, tudo aquilo que te prende, coisas de relacionamentos passados. Deixa Deus te limpar, deixa Deus tirar tudo aquilo, sabe, de fardo que você tem trazido nas costas. Muitas vezes a gente vai seguindo o nosso caminho e tem bagagens que estão nas nossas costas, fardos que a gente tem que lançar fora, que a gente tem que jogar fora, para que a gente possa seguir os caminhos do Senhor, para que a gente possa ter uma vida assim maravilhosa, repleta da felicidade. Mas não é qualquer felicidade. Da paz, mas não é qualquer paz. É a paz que excede todo entendimento, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, tenham a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aí no box de informação um e-mail, as minhas redes sociais, e estou disponível aí para poder ajudar você, se você também estiver passando por isso. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Beijo, até a próxima!